Tem muita coisa pra falar sobre o tempo de Deus, porque Deus que manda no tempo, né? E aí, gente, vocês sabiam que antigamente eu falava olá, peoples? Pois é, porque eu não sabia que pessoas significava people e não peoples. Aí, depois que eu descobri, achei engraçado, entendeu? Eu achei que seria um bom bordão. Eu falava olá, peoples. Porque eu misturar português e inglês e ainda assim eu seria engraçado. Não é sobre isso que eu vou falar hoje. Tempo de Deus. Eu falei no último sobre vontade. E vontade tem relação com o tempo, né? Mas eu acho que a gente pode abranger mais coisa nesse negócio de tempo de Deus. Por quê? Porque Deus, ele não corre que nem a gente. Deus que manda no tempo, né? Ele era antes de tudo existir, antes do tempo ser criado. Também você sabe, né, que horas, minutos, segundos, tudo isso foi criado pela gente. Tanto que, né, o dia 22 de dezembro aqui não é o mesmo dia 22 de dezembro que talvez em outro país. Então, o tempo acontece, o tempo corre, né? O tempo tá passando, não importa como você mede essa passagem de tempo. Porém, essa passagem de tempo para Deus não ocorre. Ela ocorre, mas é meio que infinita, entendeu? Por isso que a gente fala tanto sobre eternidade, sobre quando você é salvo, quando você aceita Jesus, a eternidade. Porque depois que você aceita Jesus e você morre, né? De verdade mesmo, quando você morre fisicamente, você passa a habitar com ele. E ele não tem tempo cronológico, né? Tem gente que divide em tempo cronos e tempo... E é justamente isso, sabe? Deus não tem o tempo que nem a gente. Então a gente tá com pressa, a gente quer pra amanhã, a gente quer pra hoje, na verdade. A gente não quer nem pra amanhã. A gente quer que hoje aconteça o que a gente tá esperando há 50 anos. É engraçado, porque a gente espera, tipo... 10, 20 anos pra algo acontecer. E pra gente, a gente tá muito atrasado. Mas Deus, que tem todo o tempo, assim, olhando como se fosse um mapa, ele fala, querida, calma. Se você não passar por aqui antes, entendeu? Porque ele sabe que a gente tem a linha do tempo. Ele criou tudo, né? Pra você que acha que ciência e Deus tá separado, meu querido, se ele criou tudo, a ciência é literalmente só a gente tentando explicar o que ele criou. Então, assim, ele entende que a gente tem um tempo, ele se preocupa com isso, ele cuida da gente, sabe? Ele sabe que a gente tem um tempo, a gente tem, sabe, vontades, a gente tem desejos de construir coisas, de que cheguem logo as coisas, porque a gente vive no nosso tempo, a gente vive no tempo. Ele não, ele é eterno, mas ele não usa dessa eternidade pra brincar com a gente, sabe? Tipo, você não é eterno, então eu vou te deixar esperando, porque pra mim não muda nada. Não, não é isso que ele faz. É porque, como ele é eterno, ele não liga tanto pro tempo como a gente. E ele sabe que é mais importante que algo aconteça perfeitamente. Lembra? Boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Se você não assistiu o último vídeo, corre pra assistir. Ele prefere que as coisas aconteçam do jeito que tem que acontecer do que aconteça antes, só pra você que, sabe, só porque é o que você quer, sabe? Ele sabe que é tudo infinito, pra gente não é, mas ele consegue dominar, entendeu? É como assim, sabe aquela pessoa que tem dinheiro, tem muito dinheiro, aí ela fica tipo, não, compra, pode comprar, mas você vai gastar esse dinheiro com isso? Ela fala, não tem problema não, pode comprar. Por quê? Porque ela entende que ela gosta mais daquilo do que do dinheiro, porque ela tem muito. Então Deus, que é o dono do tempo, ele... Gente, na Dunamis tem um podcast que eles fizeram com o Hub, o Dunamis Music fazendo um podcast com o Hub, eu acho que foi isso. Não, acho que não foi isso não. Mas eles dão um testemunho de que no Descende que aconteceu, simplesmente eles viram o tempo voltar. Eles viram o tempo, aqui ó, tempo, eles viram o tempo voltar, porque quem manda no tempo é Deus. Loucura, né? Pois é, menina, quem manda no tempo é Deus. E se Deus que manda no tempo, por que a gente quer ficar correndo? É Deus que cuida de tudo, ele sabe o presente, ele sabe o passado, que ele, né, sabe de tudo, e ele sabe o futuro. Ele já sabe o que vai acontecer. Então, por que a gente não deixa ele fazer? Beleza, eu sei que a gente acha que não vai dar certo. Eu sei que você, com 39 anos, querendo engravidar e... Sabe, você acha que realmente não dá mais. Mas, cara, Deus sabe de tudo. Não é você. Tem gente com 17, com 15 engravidando, sem querer. Tem gente que tinha também 30 e poucos anos e engravidou sem querer. Sabe, esse é só um exemplo das muitas coisas que Deus que controla.
Por isso que a gente tem que confiar nele. Por isso que a gente tem que viver de acordo com os planos dele. Porque senão a gente não vive na ansiedade. A gente não controla o tempo, a gente não controla a vida, a gente não controla nem a pessoa que tá do nosso lado. Então, se a gente não controla nada, por que a gente tenta controlar tudo? Não parece loucura? Tipo assim, ficam falando que loucura é acreditar em Deus, mas loucura é você querer controlar tudo que você não pode controlar. Sabe, não faz sentido. Gente, é isso, entendeu? Basicamente. Que a gente possa entender que Eclesiastes 13, tá tentando lembrar um versículo aqui, Senhor, minha mente tá uma benção. Tô tentando lembrar um versículo pra embasar tudo isso, mas Eclesiastes 3 é o principal versículo pra falar de tempo, né? Como uma música do Morado que cantou esse capítulo, que fala que tem tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de naná, tempo de naná. Eclesiastes 3 diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, de derrubar, de construir. E ele fica, ó, de calar, de falar, de amar, de odiar, de lutar, paz, sabe? O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço. Hoje, inclusive, eu li sobre isso. Jesus falando da parábola do cara que tinha dinheiro já e tinha um celeiro ou um lugar para guardar, um armazém, basicamente. E aí, nesse armazém, tava lotado. E aí, ao invés dele aproveitar o que ele tinha, ele quis construir um armazém maior. E aí você fala, Vitória, ele só era preparado, ele viu que ele consegue atingir novos patamares. Deus não quer que a gente, sabe, aumente, que a gente alcance novos níveis. Ele era, qual o nome? Ambicioso? Não é ambicioso. É quando você busca sempre ter mais. E eu, inclusive, li hoje nesse livro, não sei se você conhece, mas ele é incrível. Se você não leu, vai ler, por favor. Ele fala, é o Deus que destrói sonhos. E ele falou justamente isso. Ele falou que o problema é que a gente tenta possuir algo, mas na verdade esse algo é que nos possui. Na verdade, aquele que quer controlar tudo só quer ter o controle e não a coisa, entendeu? Então assim, eu que quero ter tudo, não é porque eu quero ter amor às coisas que eu tenho, mas sim porque eu tenho amor a ter coisas, entendeu? O amor, a ambição é amor ao controle, porque o dinheiro te traz esse controle, te dá esse domínio, te traz essa armadura. Inclusive eu li em outro livro também, que eu não lembro onde é que tá, que ele fala justamente isso. Ele fala sobre como a gente, sabe, usa do dinheiro como uma proteção. E aí o problema não é você ter o dinheiro, o problema é que quando você não precisa, quando você tem o dinheiro, você não precisa de Deus, sabe? Você tá bem socialmente, você tá bem hierarquicamente e você fala, eu já tô protegido, pra que eu quero alguém que me proteja? Entendeu? Como o problema não é o dinheiro, o problema não é você ter dinheiro, o problema não é você ser rico, o problema é que o dinheiro muitas vezes ocupa esse lugar de Deus, de proteção, de cuidado, de controle. Porque você acha que tem o controle. Que dinheiro compra... time is money, my friend. Então, dinheiro tempo é dinheiro, meu querido. Não é? Até o tempo tu pode controlar. Pra que tu vai, né, andar de carro se tu pode andar de avião? Entendeu, gente? Não sei se eu tô sendo clara. É isso. A gente acabou falando sobre isso também, sobre essa ambição, e esse era o ponto, né? Jesus falava nessa parábola, basicamente, tinha essa relação. O cara quis construir um armazém maior e morreu. Por quê? Porque ele podia aproveitar o que ele tinha, mas ele queria só o controle e a posse. Então que hoje você entenda que o tempo de Deus é perfeito, que você não pode controlar nada, principalmente o tempo, e que se não acontecer é porque não é para acontecer ainda. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E o tempo de Deus também. E há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Amém? Amém. Deus te abençoe. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para alguém que precisa entender sobre o tempo. E que Deus te abençoe. Tamo junto.